Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 31. E assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pássaro 5 peças de prata. Olha o nível do contexto que esses seres humanos estavam passando aqui. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher lhe gritou: "Socorre-me, Senhor meu rei." Esse texto é muito pesado. Amém? Diante do que o rei respondeu, versículo 27. "Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Mesmo assim o rei lhe indagou: "Que te aconteceu?" E ela explicou: "Esta mulher me disse: entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho." Meu Deus! Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu lhe disse: "Agora, pois, dá o teu filho para que o comamos." Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro, e o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: "Que Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia." Amém? Texto bem pesado, né? Uma situação extrema, certo? O rei da Síria, Ben-Hadad, rei de Arã, ele tinha mandado sitiar a cidade onde Eliseu estava, Dotã. E a palavra de Deus diz que o servo de Eliseu, ele olha para fora, ele vê o exército. Quando Eliseu vem para fora, Eliseu diz que mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A palavra de Deus diz que Eliseu ora pelo seu servo, Deus abre os olhos do servo, o servo vê as carruagens de fogo e o exército do Senhor lá ao redor deles. E o texto segue, a palavra de Deus diz que Eliseu ora, Deus cega o exército da Síria, Eliseu leva o exército da Síria até Samaria, certo? Quando o exército da Síria chega em Samaria, que eles abrem os olhos, eles estão cercados aqui na época era a capital de Israel, tá certo? Então, a palavra de Deus diz que o rei pergunta a Eliseu se é para matar o exército da Síria. Eliseu diz que não é para matar o exército da Síria. Ele, pelo contrário, manda oferecer um banquete para o exército da Síria e depois manda embora. E isso acarreta que houve um período de paz, um período em que a Síria não atacou Israel. Só que o desejo do coração do rei da Síria, Ben-Hadad, rei de Arã, não tinha saído. Ele estava determinado a atacar Israel, e como nós vimos aqui, ele tenta mais uma vez atacar Israel. E o texto nos mostra que esse cerco do rei da Síria a Samaria coloca o povo em uma situação extrema. Só que nós vemos uma coisa: apesar do rei da Síria e o seu exército estarem do lado de fora, cercando a cidade, o texto nos mostra com muita clareza que o inimigo não estava só do lado de fora, mas também estavam do lado de dentro. O exército sírio, o rei da Síria, era sim inimigo do povo de Deus e estava lá atacando o povo de Deus. Mas nós vemos aqui que o principal inimigo, era dentro dos muros. E que inimigo é esse, Michel? O eu, o próprio homem, a própria natureza do homem. E nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, como o homem longe de Deus reage a situações adversas e extremas.
e como os sentimentos e as percepções descontroladas são um perigo enorme. É muito interessante notar como as situações adversas, extremas, as situações que fogem do nosso controle, conseguem extrair de nós coisas que nós nem sabíamos que existia, tanto para o mal quanto para o bem. Nós vemos nas situações adversas, nas situações extremas, do que o ser humano é capaz, tanto para o mal quanto para o bem. E nós vemos como o ser humano reage diante dessas situações extremas. E mediante o que a palavra de Deus diz sobre esse texto, eu quero linkar para você como nós devemos agir, qual é a nossa segurança, qual é a nossa perspectiva diante das situações extremas, porque nós estamos numa situação extrema, nós estamos numa situação de caos, estamos numa situação de pandemia, estamos numa situação onde os extremos podem ser extraídos de dentro de nós, tanto positivamente quanto negativamente. Porque, meu amado, além do coronavírus, nós temos visto muitas doenças da mente, muitas doenças da alma se manifestando no coração dos seres humanos. Solidão, depressão, angústia, sabe, um descontrole nos sentimentos, nos pensamentos, um descontrole de tudo aquilo que está acontecendo, e isso é muito perigoso. Perigoso por quê, Michel? Porque esses seres humanos aqui de 2 Reis, capítulo 6, em essência, em estrutura, em natureza, eles eram iguais a nós. E se eles foram capazes de coisas como essa, infelizmente nós também somos capazes de coisas como essas, se nós não colocarmos os nossos sentimentos, pensamentos, ansiedades, inseguranças nos lugares certos. E o lugar certo para ser colocado é aos pés do Senhor, é confiando no Senhor, é entendendo que Deus é o único que pode nos tratar de dentro para fora, nos mudar da maneira de pensar, mudar a nossa mente, metanoia, como diz a palavra de Deus, transformar o nosso modo de agir, de reagir. Sabe, uma certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: agir como Jesus é um desafio, mas um desafio maior ainda é reagir como Jesus reagia. Porque na reação, nós vemos os nossos impulsos sendo manifestos, nós vemos, sabe, a nossa natureza querendo vir para fora. Na reação, nós vemos aquilo que está guardado muitas vezes saindo do lugar, aquilo que a gente pensou que tinha morrido, mas não morreu, aqui lutando, militando contra nós. E nesse tempo de extrema adversidade e tristeza, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como nós precisamos reagir. Os sentimentos e percepções descontrolados podem nos levar a um perigo enorme, enorme. Você perceba aqui no texto que o exército da Síria nem precisou entrar na cidade de Samaria para que mortes acontecessem lá dentro. É claro que eles causaram essa situação extrema, sim, mas quando a situação extrema foi instaurada naquele lugar, os próprios homens, através da sua própria natureza, se encarregaram de manifestar coisas ruins. E isso é um perigo enorme. Nós vemos aqui que o rei de Israel, nessa época, era Jorão, ou algumas traduções trazem como Jeorão. E ao invés de bater no peito e assumir a sua culpa, se colocar diante de Deus, sabe o que esse rei faz? Ele tenta transferir a culpa. A palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, que no versículo 31 ele diz: então o rei disse, que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu ficar sobre os seus ombros até o final deste dia. Ele vê tudo que estava acontecendo, ele vê aquela situação ruim, e ele coloca a culpa em Eliseu. Por quê? Porque Eliseu tinha trazido o exército da Síria para dentro de Samaria. Então o rei associa aquilo, e ele diz: a culpa é do Eliseu. Toda a dor, tudo que está acontecendo aqui é culpa de Eliseu. Só que nós vemos no texto que no versículo 28 do capítulo 6,
que o rei da Síria já havia decidido atacar Israel. Já estava decidido, meu amado. Mas cedo ou mais tarde isso iria acontecer. E por causa de Eliseu, ele não consegue várias vezes, porque toda vida que ele ia acampar no lugar, como a gente falou sábado, Eliseu chegava para o rei e dizia: rei, o exército da Síria vai acampar ali, o rei ia lá e se protegia. E no versículo 23 do texto que a gente leu, diz que por causa de Eliseu houve um tempo de paz. Sabe, os homens, quando estão com sentimentos descontrolados, eles apagam da sua memória todas as coisas boas que o Senhor faz, todos os livramentos que o Senhor dá, sabe? E nós não podemos esquecer daquilo que nos traz esperança, de quantas vezes o Senhor já nos livrou, de quantas vezes o Senhor nos guardou, de quantas vezes nós abrimos as nossas bocas, é o fim e não foi o fim, de quantas vezes nós, sabe, ficamos noites em claros, sabe? Não vai melhorar e melhorou, meu amado. Você está aqui, sabe? Você venceu todas as guerras que se colocaram contra você e continua aqui na presença do Senhor. E com o Senhor nós nos moveremos de acordo com a sua vontade. Aquele rei, ele era para ter ido aos pés do Senhor, ele era para ter ido suplicar ao Senhor, ele era para ter ido para a oração, ele era para ter rasgado as suas vestes, não para acusar outra pessoa ou transferir culpa para outra pessoa, mas para clamar misericórdia a Deus, para clamar, para se colocar diante de Deus e rasgar não só as suas vestes, mas o seu coração. Como diz lá em Joel capítulo 2, nós não rasgamos só as nossas vestes, mas rasgamos só o nosso também, e muito mais do que isso, o nosso coração. Aquele rei rasgou as suas vestes, culpou outra pessoa, não se arrependeu. Mas a biografia desse rei Jorão, ela não coopera com ele, porque a palavra de Deus diz que Jorão não amava o Senhor. Em 2 Reis 3, dos versículos 1 ao 3, a palavra de Deus diz que ele procedeu erradamente, que ele seguiu os pecados dos seus antepassados, que ele repetiu os maus procedimentos e maldades. Em 2 Reis 3,14, quando os reis de Israel, Judá e Edom se reúnem para lutar contra os moabitas, Eliseu, que como eu falei era brabão, ele diz que só se dirigia ao rei Jorão por causa do rei de Judá, porque se não fosse o rei de Judá, ele nem olhava no rosto do rei Jorão. Nesse mesmo capítulo, 2 Reis 3, mostra que o rei Jorão ele manifesta uma terrível desconfiança sobre o Senhor. E sabe o que me deixa mais intrigado? É porque nessa batalha, quando falta água para o exército, lá em 2 Reis capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus providencia água e muito mais do que isso, providencia uma saída para que eles vencessem os moabitas. Então o rei Jorão não podia dizer que nunca tinha visto milagres de Deus, que nunca tinha visto provisões de Deus, que nunca tinha visto, ele já tinha visto, mas o seu coração continuava endurecido, porque ele não tinha confiança, porque ele não tinha, apego pelo Senhor, porque ele estava apegado na sua própria essência, no seu próprio eu. E como eu falei no começo, há um perigo muito além das guerras que nós vemos com os nossos olhos, que é a nossa natureza pecaminosa, que é o nosso eu, que somos nós mesmos, que se não estivermos diante do Senhor, meu amado, rendidos, adorando, dependentes, confiantes, uma hora ou outra o nosso eu se levanta e vai aprontar contra a nossa vida, vai aprontar contra nós mesmos. Transferir as culpas não adianta nada, sabe? Se tem uma coisa que os tempos de crise eles conseguem fazer conosco, é nos deixar mais reflexivos, é nos deixar mais trazer uma autoanálise a respeito de nós mesmos. Mas deixa eu te dar uma dica, meu amado, não caia na tentação de pegar tudo que está acontecendo, não só
no plano geral, coronavírus, pandemia, crise, mas com a sua própria vida e transferir essa culpa para alguém, para alguma situação, para alguma coisa. Se Deus estiver te colocando na frente do espelho, rasgue não só as suas vestes, mas o seu coração em arrependimento, não para culpar alguém, não para colocar a culpa em ninguém, mas para dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero entender como posso passar por isso, eu quero a tua ajuda, Senhor, eu quero a tua misericórdia, eu quero, Senhor, o teu amor, eu quero, meu Deus, transcender, Senhor Jesus, aquilo que eu não entendo. A palavra de Deus diz em Salmo 32, dos versículos 1 ao 5, que bem-aventurados aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive, olha o que a palavra diz, enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Em outras versões, enquanto mantive meus pecados em segredo, os meus ossos se definhavam e a minha alma se enchia de angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneciam como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não cobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Que texto precioso! Muitas vezes a gente esconde por vergonha, a gente tem vergonha do espelho. E se tem uma coisa que esse tempo tem causado, é um encontro com a gente mesmo. Por quê? Porque em outras épocas, quando os nossos sentimentos estavam descontrolados ou quando a gente estava cheio, a gente saía de casa, ia se distrair, ia visitar um amigo, ia fazer uma coisa ali, outra acolá. Agora não, meu amado. Nós estamos de cara com o espelho, olhando o nosso próprio rosto, vendo que nós não éramos tão bonzinhos quanto a gente pensava, que nós não éramos tão santos quanto pensávamos, que não éramos tão elevados quanto pensávamos, e nós não podemos fugir disso, porque confinados em casa, a maioria das estratégias que nós usávamos para fugir do eu não existe mais. Então nós temos que aprender, e Deus está nos ensinando nesse tempo a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com a nossa personalidade, a lidar com a nossa natureza caída, a não mais se distrair para esquecer, mas enfrentar de cara a cara com o espelho e dizer: Senhor, me ajuda a negar o meu eu, me ajuda a manifestar você, o teu espírito, os teus frutos, manifestar a tua vontade, manifestar, Senhor, aquilo que você quer para a minha vida, porque não é mais tempo de fugir do eu, meu amado. Jorão passou a vida inteira fugindo do eu dele, botando culpa em A, culpa em B. Se você ler 2 Reis capítulo 3, nessa guerra aqui que eu estou falando, quando a água acaba, ele bota culpa em Deus. Será que o Senhor fez os 3 reis se reunirem para nos entregar nas mãos dos moabitas? Meu Deus! Até culpa em Deus, Jorão coloca, meu amado. E é por isso que ele não muda. E é por isso que se você for ler a história dele, você vai ver que até o fim ele foi do jeito que ele é aqui, não se arrependeu, não cresceu e não mudou. Sabe, nós precisamos aproveitar esse tempo de crise. Eu sei que é esquisita essa frase, aproveitar o tempo de crise. Mas nós precisamos nos posicionar nesse tempo de crise. E não fugir mais do espelho, até porque não tem como. Não fugir mais do nosso eu, não fugir mais daquilo que não morreu dentro de nós, mas que só estava maquiado, só estava escondido, debaixo de curativo, de band-aid, sabe? E Senhor, eu quero tratar isso, eu preciso tratar disso, Senhor. Eu preciso, sabe, olhar para mim mesmo e entender que não é procrastinando, não é adiando esse momento, mas é dizendo: Senhor, eu estou aqui. Sem máscara, sem capa, sem as minhas medalhas, os meus troféus, os meus nomes e cargos e etc. E eu estou aqui. Eu vou rasgar o meu coração diante da tua presença e eu vou clamar por você. É assim que nós devemos agir. Por quê, Michel? Porque nós estamos vendo Jorão, que era um ímpio, na verdade.
Mas uma pergunta eu quero te fazer. Você acha que isso também acontece com os filhos de Deus? Acontece sim, meu amado. Em uma medida diferente, mas acontece. Por quê? Porque lá em Jeremias 17:9, a palavra de Deus diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. E eu acho interessante porque Jeremias não diz assim: enganoso é o coração do ímpio. Não, enganoso é o coração do homem. E o nosso também é enganoso. Nós que somos filhos de Deus, infelizmente, também temos um coração enganoso. Também temos sentimentos enganosos, sensações enganosas. Também temos impulsos, natureza enganosa. E nós precisamos lidar com isso durante todo o período da nossa vida terrena, da nossa vida matéria, da nossa vida estar aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. E essa guerra vai acontecer até o dia em que nós receberemos um corpo glorificado. Então nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos. E nesses tempos de crise, de pandemia, nós ficamos ainda mais suscetíveis a essas coisas. Ainda mais suscetíveis. Por quê? Porque os nossos instintos de sobrevivência ficam mais aguçados, mais aflorados, meu amado. E o instinto de sobrevivência do homem animal, do homem, sabe, criatura, ele faz qualquer coisa para se manter vivo. E os sentimentos extremos, as situações extremas, sabe, as dificuldades extremas, elas fazem com que os nossos sentimentos nos confundam e com que o nosso coração nos coloque em um lugar de confusão. E eu vou exemplificar isso na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35, narra a ida dos dois discípulos a caminho de Emaús. A palavra de Deus e os historiadores dizem que eles eram um dos 70 que andavam com Jesus e que lá em Lucas capítulo 10 são enviados. Eu já falei disso na mesa do Pai. Eles eram discípulos de Jesus, já tinham sido enviados por Jesus, já tinham ido para o campo missionário. E você sabe o que acontece? Quando Jesus morre, que eles são expostos a essa situação extrema de tristeza, de angústia. Eles perderam o mestre, o pastor, o amigo, aqueles que para eles era o Messias. A palavra de Deus diz que no versículo 19 desse texto de Lucas 24, eles falam de Jesus como um homem notável, mas só isso. Eles não dizem que ele era o Messias, o Filho de Deus, os próprios discípulos, porque estavam com sentimentos, sabe, confusos, porque estavam tristes. E no versículo 21, a palavra de Deus diz, esse é pior, que ele diz assim: nós acreditávamos que ele era. No passado, é como se ele dissesse: nós não acreditamos mais. Nós estamos tão tristes, tão angustiados, que nós não acreditamos mais. E aí, meu amado, eu digo para você, eu digo para mim, que nós temos que ter cuidado para que no descontrole dos nossos sentimentos, dessa situação extrema que nós estamos vivendo, os nossos sentimentos não engulam verdades eternas dentro de nós, não tirem certezas do lugar, não tirem os nossos olhos do Senhor da maneira correta, não façam a gente questionar coisas que são inquestionáveis, não façam a gente mudar perspectivas que não podem ser mudadas. Nós precisamos continuar olhando fixamente para o Senhor, porque só desse jeito, meu amados, nós continuaremos com o nosso coração guardado na sua presença, com a nossa mente guardada na sua presença, com a nossa vida guardada na sua presença. Sabe, nós precisamos ter cuidado, porque eu falei quarta passada, os sentimentos eles fazem parte da nossa vida. Sim, Jesus teve sentimentos sim, mas de maneira saudável, de maneira pontual, de maneira controlada, entre aspas, porque sentimento não se controla, você extravasa isso, mas nada além daquilo que se pode fazer. Jesus chorou, mas não se descontrolou. Jesus se indignou, mas não se descontrolou. Jesus se angustiou, mas não se descontrolou. E nós precisamos ter cuidado para que os nossos sentimentos não saiam do lugar nesse tempo de pandemia. Porque se tem uma coisa que esse tempo está fazendo, meu amado, é mexer conosco. É mexer com os nossos sentimentos, mexer com a nossa mente, mexer, sabe, eu vejo
pessoas ansiosas, pessoas tristes, e muitas com razão mesmo, mas nós precisamos ter cuidado para que dentro de nós nenhuma sementinha entre, nenhum fermentinho entre, nada entre que vá nos tirar desse lugar de certeza. Temos que guardar o nosso coração, porque as crises não podem mudar-nos. Elas não devem nos mudar. A nossa relação com o Senhor não pode mudar. Nós não somos aqueles que rasgam as vestes como fez Jorão e acusam e transferem a culpa, mas nós somos aqueles que rasgam o coração diante do Senhor e declaram: Senhor, eu estou aqui, o meu coração está aqui, a minha vida está aqui, Senhor. A minha igreja, o povo está aqui, essa cidade está aqui. Senhor, o Brasil está aqui. Ah, meu Deus, nós somos aqueles que não transferem culpa, mas transferem bênção, intercedem, clamam, oram juntos. Meu Deus, nós somos aqueles que se levantam, não para lamentar no canto ruim da coisa, mas nós lamentamos sim, mas nos levantamos para guerrear, para ajudar, para interceder, para ficar junto, para chorar junto se for preciso, mas para chorar com o Senhor, na presença do Senhor, para chorar de maneira como Jesus chorou, meu amado. Sabe, nós precisamos guardar o nosso coração nesse tempo de crise. Precisamos guardar os nossos sentimentos, porque tudo isso está mexendo com a gente. Esse número de mortes, de doença, o isolamento, está trancado dentro da nossa casa. Tudo isso está mexendo com a nossa mente e nós precisamos estar muito firmes no Senhor. Nós precisamos estar alicerçados na Sua presença, na Sua palavra, porque a nossa sanidade, a nossa segurança está nele. E o mundo não nos chama de loucos. Por causa do coronavírus não chamava há muito tempo e sempre chamou. Por quê? Porque sempre nos momentos de crise o povo de Deus se comportou com atitude, o povo de Deus se comportou com postura, o povo de Deus se comportou com fé, o povo de Deus se comportou com confiança, e nós somos o povo de Deus. Eu não estou falando de você fazer imprudências, não estou falando de você tentar o Senhor, mas estou falando de você manter o seu coração na presença, manter as certezas no lugar certo e não fazer como Jorão, que várias vezes questionou o Senhor. Não, não e não. Nós não questionamos aquilo que o Senhor é e está fazendo, não, mas nós rasgamos no nosso coração diante da sua presença para que a sua vontade se realize na nossa vida. Na nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o nosso texto segue. Deixa eu botar minha Bíblia aqui mais perto. No versículo 25, a palavra de Deus diz, nós já lemos, eu vou ler de novo. Houve grande fome em Samaria. Houve grande fome em Samaria. Porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade. Qual o nível de fome deles aqui, Michel? Presta atenção. A ponto da cabeça de um jumento custar o equivalente a 80 peças de prata. Eles estavam comendo a cabeça dos jumentos. E uma caneca de esterco de passarinho está custando 5 peças de prata. Eles estavam se alimentando de esterco. Esse era o nível de fome que esse povo estava passando por causa do cerco. Era uma situação extrema, 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 extrema. E como eles eram um povo de longe de Deus, que estava longe de Deus, nós vemos até onde o ser humano é capaz. Nos versículos 26 e 29, esse texto é muito pesado. A palavra de Deus diz: quando o rei de Israel ia passando pela muralha, a mulher lhe gritou: socorre-me, Senhor, rei meu. Diante do que respondeu ele: se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim o rei lhe indagou: o que te aconteceu? E ela explicou: esta mulher me disse, entrega teu filho para comer. Olha que coisa absurda. E nós vamos comer ele hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então, o 29, olha que coisa, é impensado isso aqui. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu lhe disse, agora pois dá o teu filho para que eu coma. Mas ela escondeu o seu filho. Meu Senhor Jesus amado, vemos o que o homem pode fazer em uma situação extrema.
vemos que a natureza do homem pecaminosa, quando manifestada, sem a presença do Senhor, pode fazer. E essa natureza pecaminosa, infelizmente, habita em todos nós. Meu Deus, que coisa pesada. E sabe o que me deixa mais escandalizado, mais impactado com o que nós acabamos de ler? É que a mulher não estava triste, com remorso, com peso, porque tinha matado o próprio filho e comido o próprio filho. A reclamação da mulher era por causa da outra mulher que tinha descumprido o acordo. Meu Deus do céu, misericórdia, meu amado. Misericórdia do que o homem pode fazer em situações extremas. Sabe? E nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que nos manter na presença de Deus, porque nós temos lá dentro de nós, infelizmente, por enquanto, em nome de Jesus, essa natureza pecaminosa dentro de nós. Nós precisamos vigiar para não quebrar mandamentos, não quebrar relacionamento com o Senhor por causa de situações extremas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos que aprender a andar segundo a sua palavra, segundo a sua presença. Nós não vemos aqui, meu amado, nesse texto que nós lemos, nenhuma dessas mulheres propondo assim para outra: nós estamos com fome, sim. Ao invés de comer o seu filho, o meu filho, misericórdia, como tem aqui no texto, vamos orar, vamos nos mover diante do Senhor. Elas estavam procurando uma saída de acordo com a sua própria natureza, de acordo com a sua própria percepção, de acordo com a sua própria mente. E nesse tempo, meu amado, se tem um lugar que nós devemos sair, é de nós mesmos, é de dentro da nossa mente, porque nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos em nós ouvir o seu Espírito, ouvir a sua palavra, ouvir os seus decretos. Ah, meu Deus, porque a palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão, meu amado. Nós estamos guardados pela mão do Senhor, e essa é o lugar da nossa confiança. Meu Deus, eu podia te contar aqui, sei lá, a noite inteira de testemunho em relação a isso, de coisas que eu compartilho com o pastor, que ele compartilha comigo, de dias que eu vou usar o mesmo termo que eu falei para ele, de dias que acabou, cara, acabou, amanhã a gente não come mais, amanhã não tem mais, e sempre Deus manda alguém, aparece aqui na porta, sabe? Sempre Deus arruma alguém, sempre Deus levanta uma pessoa. Não tem nos faltado nada, mas é porque Jesus é bom. Nem para mim e nem para você, Deus tem nos guardado, e apesar de toda essa situação ruim, meu amado, nós somos aqueles que têm esperança, nós somos aqueles que têm o Senhor Jesus nas suas vidas. Ah, meu Deus, em situações extremas temos que ter cuidado e vigiar muito os nossos sentimentos, as nossas reações, os nossos impulsos. Nós temos que aprender a pensar com a mente de Cristo. Nós temos que aprender a pensar com os pensamentos do Senhor, e nós temos que aprender a agir com os frutos do Espírito. Porque senão, meu amado, uma hora ou outra, a gente mete os pés pelas mãos e acaba fazendo uma besteira. E nós precisamos entender que esse é o tempo dos filhos de Deus se posicionarem de maneira coesa, de maneira, de maneira limpa, de maneira fluida, de maneira celestial. Por quê? Porque nós somos os representantes de Deus, o seu corpo aqui nesta terra. Nós somos. A palavra de Deus fala que em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Vou repetir, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Mas tudo isso começa no próprio mau desejo. No próprio mau desejo. É por isso que nós, a gente às vezes está pregando e a gente fala: você tem que negar os seus desejos. Você tem que negar, as suas vontades.
E as pessoas ficam falando, mas eu tenho vontade de evangelizar, eu tenho vontade de pregar. Essa não é sua vontade, essa é a vontade do Espírito na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós, seres humanos, não desejamos o que é bom. Não. Por isso a nossa vontade tem que ser negada. Por isso a gente tem que pensar bem quando algo surge no nosso coração, surge na nossa mente. Por isso a gente tem que pensar bem quando a gente pensa em fazer uma coisa e fazer outra. Porque, meu amado, nunca é só aquilo. Nunca é só aquilo. Jorão, a história ruim de Jorão, começa na sua casa, na sua família. Desde o dia que ele é levantado rei. Jorão aqui, de uma hora para outra, não manifesta um mau caráter, não. Ele vem construindo aquilo, de errinhos pequenos, depois errinhos médios, depois errinhos grandes, sabe? E se nós abrirmos exceções por causa do tempo difícil, por causa da tristeza, da angústia, nós abriremos exceções lá na frente por causa de outras coisas, e de outras coisas, de outras coisas, a partir do dia em que nós não precisaremos mais de circunstâncias para fazer o que a gente quer fazer. E isso é perigoso. Perigosíssimo, perigosíssimo. Tiago fala que são os nossos desejos. São os nossos desejos e isso está em nós. Sabe? E eu vim até aqui e eu quero declarar algo sobre a sua vida. Você pode estar pensando, Michel, se isso está em mim, você está me assustando com essa palavra. Porque o que a gente pode fazer? Se isso está em mim, o que eu posso fazer? Como eu posso agir? E aí que está o segredo. Nós podemos correr para Jesus, confiar em Jesus, amar a Jesus, conhecer a Jesus, obedecer a Jesus, porque em Jesus nós estamos seguros, inclusive de nós mesmos, inclusive da nossa natureza pecaminosa, inclusive do nosso desejo, inclusive da nossa tendência para o pecado. Em Jesus nós estamos seguros, em Jesus nós estamos... Ah, meu Deus, Ele é aquele que veio para, de uma vez por todas, refazer a ligação que tinha se perdido entre Deus e o homem. E em Jesus está a nossa confiança, em Jesus está a nossa segurança, em Jesus está a nossa perspectiva de vida, em Jesus está o nosso modo de viver. Nós não vivemos como os animais que só reagem aos seus instintos. Nós vivemos pela nova natureza conquistada na cruz do Calvário para nós. Nós vivemos pela mente de Cristo que foi presenteada por Jesus para nós. Nós vivemos pela direção do seu Espírito. Nós vivemos por aquilo que a sua palavra diz, por aquilo que a sua palavra declara, porque a sua palavra ela nos garante que em Jesus nós podemos vencer todas essas coisas que eu falei daqui para trás. Michel? E aqui eu quero dar voz para a palavra, sabe? Para que você seja atingido pela palavra. E nessa noite se sinta seguro na palavra e em Jesus, que nele, que se você caminhar com Ele, você vai passar por situações extremas, sem vender a sua alma. Você vai passar pelas situações extremas, sem virar um bicho sem controle. Você vai passar pelas situações extremas, sabe? E do outro lado você vai encontrar consolo, segurança. Você vai passar pelas situações extremas e não vai negar a sua fé. Não vai negar aquilo que o Senhor te deu e aquilo que Ele está te tornando. E olha o que a palavra diz. A palavra diz que Ele que tira o pecado. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glórias a Deus porque Jesus tira o pecado. Repita comigo aí na sua casa. Glórias a Deus porque Jesus retira o pecado. Aleluia. Ele é quem nos justifica. Ele é o justo e o justificador. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Michel, meu Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de todo aquele que deposita a sua fé em Jesus.
Se a nossa fé estiver em Jesus, nós somos justificados por Ele. Nós somos guardados por Ele. Por quê? Porque é Ele também que nos livra do eu. Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25. A palavra de Deus diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Que pergunta profunda. Paulo está dizendo: miserável homem quem sou, e eu posso dizer isso, e você pode dizer isso, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele próprio responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu, mesmo com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, mas com a razão a lei de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele nos livra do eu, Ele nos livra da nossa natureza, deste corpo de morte. Ele nos livra, meu amado. Ele é a nossa esperança de que no meio disso tudo nós não viraremos pessoas amargas, pessoas, ansiosas. Nós não viraremos pessoas que descontrolam nos seus sentimentos. Nós não viraremos pessoas reclusas, mas nós continuaremos na sua presença. Eu vou repetir: graças a Deus por Jesus Cristo, porque nesta guerra muitos estão lutando sem Ele, mas nós estamos lutando com Ele, com a sua presença. Ele, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele, que é o leão da tribo de Judá. Ele, o Senhor, está do nosso lado. Ele que é general de guerra, meu amado. E deixa eu te dizer uma coisa: nunca perdeu uma batalha. Ele que não entra em batalhas para perder, mas que é vitorioso em tudo que faz. Em Cristo Jesus nós temos segurança. Ele tira o pecado, Ele justifica, Ele é o justificador e o justo, Ele nos livra do eu. E sabe o que mais? Todas essas maldades, essas angústias, essas tristezas, essas coisas que infelizmente pelo pecado entraram na nossa natureza, a palavra de Deus diz, mas de fato Ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre Ele, e mediante as suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós somos sarados. Pelas suas feridas nós somos sarados do nosso descontrole, da nossa natureza pecaminosa, dos nossos instintos. Pelas suas feridas nós somos sarados do nosso pecado. Pelas suas feridas nós somos sarados da nossa natureza. Pelas suas feridas nós somos sarados. E no versículo 6 a palavra de Deus diz: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele próprio as nossas iniquidades. Oh Jesus, versículo 7, Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos teus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. 8, por intermédio de julgamento tirano, Ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do seu povo. Ele foi golpeado. 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Ele ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houve qualquer engano ou inverdade da sua boca. Contudo, foi propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Oh meu Deus, que texto precioso! Glórias ao Senhor por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe, essa indignação que você tem quando olha para o espelho ou quando faz alguma coisa e
sabe que isso não foi algo legal. Quando você olha para si mesmo, Jesus, ele morreu na cruz para te livrar desta natureza, da natureza do eu corrompido, do egoísmo, sabe? Da ansiedade. Não, nós não somos mais aqueles que andam ansiosos. Mas, apesar dos nossos sentimentos, nós temos confiança no nosso Deus. Confiança. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa segurança. É Ele. Ele pagou um alto preço por nós. E nós precisamos entender, meu amado, que nós não fomos, sabe, pegos por empréstimo. Ah, meu Deus, nós não fomos alugados, não. Nós fomos comprados pelo seu sangue. Nós somos dele. E essa realidade não pode ser alterada. E por causa dessas coisas, por causa desses fatos, por causa da segurança que nós temos no Senhor, nós não desanimamos. 2 Coríntios 4, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Oh Jesus, mesmo que você esteja desgastado por fora, por dentro o Espírito de Deus está te renovando a cada dia. E as aflições que estão acontecendo aqui não podem ser comparadas com a glória que virá, uma glória de valor eterno. Sabe, nele nós estamos seguros, mesmo em meio a situações extremas, mesmo em meio ao tempo que se chama hoje, que é uma coisa sem precedente, nunca vista antes, mas nele nós estamos seguros. 2 Coríntios 12, capítulo 7 ao 10, ou versículo 7 ao 10, e a palavra de Deus diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Pois por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto ele me declarou: escute, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade. Olha o que Paulo está dizendo, que loucura, cara. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Eu quero te dizer para você que está se sentindo fraco nesse tempo, meu amado, o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Não se trata da força do teu braço, mas se trata da força do braço do teu Deus, do braço do teu Pai, do braço do teu Senhor. Oh, o Senhor é a tua força. Ele é, meu amado. O Senhor é a tua força. Coloque a tua mente no Senhor. Coloque o teu coração no Senhor. Coloque a tua vida no Senhor. Coloque os teus sentimentos no Senhor. Coloque todas as coisas no Senhor, porque Ele é a tua força. Ele é a nossa força. Ele é a força do seu povo. Ele é a força da sua igreja. Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13, a palavra de Deus diz: Paulo, não declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar em fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita aí na sua casa, em nome de Jesus. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Passar por todas essas coisas só é possível porque Jesus está conosco, porque Deus está conosco, porque o Senhor está conosco. Amém? E Ele nos manterá até o fim. É Ele que nos manterá até o fim, igreja amada. Ele que nos manterá até o fim é o Senhor.
Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Escute, deixa a palavra aquecer o seu coração. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Efésios capítulo 1, nós já estamos chegando ao fim. Versículos 13 e 14. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E 1 Coríntios 1, 8 e 9. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensível no dia do Senhor. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele que nos manterá firmes até o fim da nossa jornada. É Ele. É por Ele, vem dEle e é para Ele. E nele nós nos manteremos firmes na sua verdade até o fim, meu amado. Até o fim. Ele é a nossa segurança. Jesus. Nós vemos no nosso texto base como esse povo que não olhou para Jesus, se perdeu, pecou. Nós vemos como o rei Jorão se perdeu e pecou. Mas no capítulo 7 de 2 Reis, se você for ler, eu não vou ler, eu já estou acabando. Você vai ver como Jesus, como Deus, resolveu essa situação. E os israelitas não pegaram em nenhuma arma, em nenhuma espada. O que eles tinham que fazer era confiar. E por não confiar, fizeram besteira após besteira. Mas na hora que Jesus entrou, cara, Jesus resolveu a situação. Porque Ele resolve e Ele resolve. Então, em nome de Jesus, na hora que você pensar, sabe, como diz aqui no Brasil, no Ceará, em enfiar o pé na jaca, em fazer o que der na telha, na hora que você pensar em responder aos seus instintos, na hora que você pensar em responder aos seus impulsos, na hora que você pensar em descontrolar, lembre-se de Jesus, meu amado. Lembre-se do preço que Ele pagou para transformar a sua natureza. Lembre-se do preço que Ele pagou para manter você seguro de si, sabe? Seguro até contra as suas próprias vontades. Lembre-se que Jesus é contigo, que Jesus é comigo, que o seu Espírito mora dentro de nós. Lembre-se que Ele é aquele que tira o pecado, aquele que justifica, aquele que livra do eu, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades e nos trouxe a paz. Lembre-se que é por Ele que nós não desanimamos. Lembre-se que é nele que estamos seguros. Lembre-se que nele estaremos firmes até o fim e passaremos por tudo que tiver que passar até o dia que nós formos chamados para a sua glória. Amém? É em Jesus e é em Jesus. Nesse tempo extremo, eu quero declarar algo sobre a sua vida, profetizar algo sobre a sua vida. Você não vai fazer como o rei Jorão, nem vai fazer como essas duas mulheres aqui, em nada e em nenhuma proporção. Você vai se apegar ao Senhor, rasgar o seu coração só diante do Senhor e confiar no Senhor, em nome de Jesus. E mesmo que você chore, e mesmo que você se angustie, e mesmo que você, se sinta ansioso, você vai colocar todas essas coisas nos pés de Jesus. Você vai colocar todas essas coisas na dependência de Jesus. Você vai colocar todas essas coisas, no lugar certo, apresentar a Jesus e pedir e clamar pela sua graça, misericórdia e amor, sempre. Pois essa é a maneira como aqueles que temem ao Senhor, os seus filhos, agem e se movimentam. Tá bom, meus amados? Tá bom, meus irmãos? Essa era a oração, a palavra que eu tinha para liberar sobre a sua vida. Uma palavra de Deus para a sua vida, para que nesse tempo de crise você não perca aquilo que de mais precioso você tem, que é a presença do Senhor.